Olá, seja bem-vindo à Escola Bíblica. É com muito prazer que nos encontramos juntos novamente para continuar a desfrutar da Palavra de Deus. Por isso mesmo, e porque queremos desfrutar da Palavra de Deus, vamos ter a oportunidade, durante os próximos programas, de falar sobre a própria Bíblia, conhecer a Bíblia, conhecer como é que ela foi feita, qual é a veracidade dela, qual é a importância que ela tem. Vamos ter a oportunidade de compreender como é que um livro escrito durante tanto tempo, por tantas pessoas diferentes, ganhou a importância que ganhou e quem está por trás de toda essa importância. Mas não vou continuar a desvendar porque vamos fazê-lo programa a programa. Temos, como sempre, convidados que nos ajudam a desfrutar destes momentos maravilhosos. Connosco hoje temos o pastor Paulo Neves. Pastor Paulo Neves, obrigada por estar aqui. Olá Rita, é um prazer estar aqui contigo. E com a ajuda do pastor Paulo Neves, vamos já começar com o sumário de hoje. Pastor Paulo Neves, qual é o sumário de hoje? Muito bem, então a Bíblia Sagrada é a expressão da vontade de Deus. É a sua palavra escrita para responder às grandes questões da humanidade e para nos ensinar um modo de vida mais sadio. Portanto, a Bíblia ajuda-nos a corresponder a estas necessidades, a estas questões que muitas pessoas fazem, até da sua própria consciência, daquilo que são, de onde vieram, para onde vão, para nos ensinar um estilo de vida mais saudável, mais sadio, melhor, para nos ajudar também a termos uma noção mais clara da realidade das coisas. Certeza que em casa já ficou com muita vontade de conhecer mais sobre este tema. Eu já estou. Vamos começar já pelos textos bíblicos, porque a Bíblia é o centro do nosso estudo e sem ela nós não conseguimos fazer estudo nenhum. Por isso vamos já abri-la, vamos então começar a ler os versículos bíblicos que serão de base do nosso estudo. O primeiro encontra-se no livro de Salmos, no capítulo 119, o versículo 105. E Salmo 119, 105 diz: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho." O segundo texto que também vamos ter connosco hoje é João 17:17, que diz: "Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade." E por fim temos outro texto, este que se encontra em 2 de Timóteo 3, o livro versículo 16 e 17, que nos diz, 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar e para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Ou seja, estes são textos que nos falam sobre a própria Escritura, a Bíblia a falar dela mesma, mas como é que podemos, visto que é a própria palavra a falar de si mesma, como é que podemos ter certeza que este é um livro verdadeiro? Como é que podemos chegar a esta conclusão? De cima de tudo, se podias começar, vai-nos dando um bocadinho de ideia, para quem não conhece a Bíblia, apresenta-nos um bocadinho quem é a Bíblia. Então, nesta aula, nesta escola bíblica, vamos começar falando o que é a Bíblia, não é? Portanto, a Bíblia é um conjunto de 66 livros. A Bíblia vem de um termo biblion, que quer dizer o conjunto dos livros. Portanto, são 66 livros compilados, que foram escritos por 35 ou 40 escritores diferentes, em determinados locais diferentes, uns na Babilónia, outros em Jerusalém, enfim, em vários lugares, num período de mais ou menos 1600 anos. Estamos a falar que o primeiro escritor, Moisés, que escreveu os 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros, o Pentateuco, e o livro de Jó também foi escrito por ele, portanto, no ano 1500 a.C., e o último é o ano 100 depois de Cristo, com João, o apóstolo, que escreveu o Evangelho, no ano 100 depois de Cristo. Portanto, um período de 1600 anos. E isto é uma prova de que realmente, neste período tão vasto, tão longo, e ninguém se contradiz, isto mostra a veracidade de um livro. Exato. Porque um livro que é uno, ou seja, um livro que fala igual desde o Gênesis até o Apocalipse, sem se contradizer, isso mostra um pouco a veracidade e em partes geográficas diferentes, não é? Porque há momentos em que eles estão em sítios diferentes da geografia. Exatamente. E isso faz com que realmente, eles não se conhecendo, até uns aos outros, com que por exemplo, o apóstolo João fala daquilo que Jeremias falou e vice-versa. Portanto, aqui claramente nós vemos que há vários escritores, mas há um só autor. E no último texto que tu leste, diz que a Escritura é divinamente inspirada. Portanto, apesar de haver vários escritores, só há um autor, e esse autor é Deus, que inspirou através do Espírito Santo esses homens a escreverem a palavra. Exatamente, aquilo que nós chamamos de profecia, os profetas, as pessoas que falam por inspiração divina. Como é que nós podemos, em que medida é que a Bíblia podemos ver a Bíblia como isso mesmo, a palavra de Deus inspirada a profeta? Pronto, é assim, nós temos aqui na história e nas profecias várias formas de ver a veracidade da própria Bíblia. Por exemplo, a profecia, a Bíblia está escrita de uma forma profética, 30% da Bíblia, sensivelmente, é profecias essas que nos mostram coisas
que iriam acontecer, atividades que iriam acontecer, sobretudo sobre o Messias, Jesus Cristo, porque ele é o centro da Bíblia, é o centro das Escrituras. E o Antigo Testamento, por exemplo, apontava para a primeira vinda de Jesus, e nós temos mais de 60 textos que nos mostravam como é que Jesus ia viver, onde é que ele ia nascer, por exemplo, em Belém, que seria de uma virgem, enfim, que o seu corpo ia ser traspassado por uma lança, que as suas túnicas iam ser dadas sortes sobre elas. Portanto, nós temos claramente, as profecias mostram-nos com exatidão aquilo que realmente foi cumprido. Mais ainda, a própria história, ela comprova, a arqueologia tem verificado, a própria ciência tem verificado que a Bíblia tem razão. Por exemplo, eu vou dar aqui alguns exemplos bíblicos. O primeiro encontra-se no livro de Jó, no capítulo 26, verso 7. Jó é o livro mais antigo da Bíblia, e, por exemplo, Jó, inspirado por Deus, e aqui vê-se que é inspirado por Deus, diz: e suspende a terra sobre o nada. Ora, isto pode parecer que para nós não tem sentido. No entanto, durante o tempo de Jó e um pouco mais à frente, durante muitos anos, cria-se que a terra estava sobre os ombros de um deus chamado Atlas. Ora, só muitos anos depois é que se veio a saber que a terra está suspensa no nada e não sobre esse tal deus chamado Atlas. Portanto, este é um texto que nós podemos ver e só 3.500 anos é que se realmente verificou que esta é verdade. Por exemplo, Isaías 40, 22. Ele, está a falar de Deus, e diz: é o que está assentado sobre o círculo da terra. Ora, num dia ou num tempo em que a terra se achava que a terra era plana, e ainda hoje há quem pense assim, já Isaías tinha dito que a terra era circular, ou seja, redonda. Nós só sabemos muitos anos depois esta questão. Portanto, temos mais, Eclesiastes 1:6, que diz que o vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, continuamente vai girando, fazendo os seus circuitos. Só mais tarde é que a meteorologia viu os circuitos do vento. Não é? E já Eclesiastes, Salomão, inspirado por Deus, deu estas recomendações. E podíamos dizer de Levítico, podíamos dizer de muitos outros textos bíblicos que nos mostram que muitos tempos antes Deus deu recomendações, deu ideias, inspirou os profetas a escreverem aquilo que muitos anos depois foi revelado. E mais ainda, Rita, que eu acho que é muito importante, se tu lês, por exemplo, as profecias, por exemplo, o capítulo 9 de Daniel, em que fala do Messias, é tudo exato. Até as datas, os acontecimentos, tudo exato. Capítulo 2, que é uma estátua, fala sobre a história, fala sobre os reinos da história. Portanto, tudo isto nos mostra que realmente a Bíblia é verdadeira e tem uma veracidade muito, muito forte. Então nós podemos dizer que através da palavra de Deus nós conseguimos encontrar a veracidade dela, porque ela vem através da história, temos tido a capacidade e a arqueologia de provar que aquilo que ela dizia há muitos anos é realmente o que acontece, e que aquilo que nós temos vindo a dizer que são descobertas, são redescobertas, porque exatamente. A primeira informação ela vem propriamente da Bíblia. De Deus, exatamente. Na tua opinião, qual é que é a maior de todos os testemunhos a favor da Bíblia? Ora bem, há uma coisa muito importante, é que a Bíblia é um livro transformador. Eu penso que, para mim, é talvez das coisas mais importantes da Palavra de Deus. Muitas pessoas morreram por ela. Aliás, a Bíblia, como tu sabes, é o livro mais vendido em todo o mundo. Não é? Exato. Mais traduzido. No entanto, é talvez dos menos compreendidos. Ou porque as pessoas não o sabem fazer, ou então as pessoas não o estão a fazer de uma forma correta. Exato. Porque nós devemos estudar a Bíblia com oração, para retirar dela aquilo que Deus quer dizer, uma vez que ela foi Ele, Deus, que inspirou os profetas a escreverem. Exato. Então também tem que ser Ele a inspirar-nos ou a orientar-nos no seu estudo. Exato. Então com oração nós podemos fazer isso. Depois outra coisa importante é que nós temos que nos aproximar de Deus e da Bíblia com fé, não é? Para perceber realmente aquilo que ela quer dizer. E para aceitar que ela vai-nos falar coisas que nós não compreendemos, que ainda não sabemos explicar, mas que são verdade. Por exemplo, que a Terra era redonda, só que viemos a percebê-lo quando começaram as descobertas do mundo. Exatamente. Mas as pessoas que liam a Bíblia, se tivessem tido fé naquele momento, já o sabiam, não porque conseguissem prová-lo, porque nunca o tinham provado, mas porque pela fé, então elas já sabiam que aquilo era uma verdade. É mais ou menos isso, É mais ou menos isso. Por exemplo, vamos falar num assunto que é muito querido para muitos de nós, que é a volta de Jesus, não é? Portanto, exato. Jesus veio uma vez, estava profetizado no Antigo Testamento, e no Novo Testamento está profetizado que ele voltará, não é? Portanto, em vários textos, não só o apóstolo Paulo diz, mas o apóstolo Pedro, até o próprio Jesus o afirma, não é? No Apocalipse, em João, enfim. Isso é pela fé que nós aceitamos.
Exato. Porque nós não vemos. Aliás, há pessoas que dizem, como é que eu sei que isso é verdade? Eu nunca vi, mas há muita gente que não viu o Afonso Henriques e sabe que ele existiu. Há muita gente que nunca viu o oceano e sabe que ele existe. Exatamente. Portanto, há realmente coisas, a fé tem que entrar aqui neste processo. Agora, uma coisa importante a favor da Bíblia é realmente a forma como ela tem transformado vidas, porque há muita gente que tem morrido para copiar a Bíblia. Portanto, Pedro Valdo, os reformadores, não é, que quiseram fazer aquilo que estava escrito na Bíblia, não é? Aquilo que a Bíblia dizia, porque a Bíblia, como lemos, é a verdade, é a palavra de Deus. Ou seja, não é a minha consciência ou a tua consciência que dita o que é certo ou o que é errado, porque isso havia muitas verdades, não é? Exato. A tua verdade podia não ser a minha, uma vez que a nossa consciência é diferente, Exato. viemos de educações diferentes, temos percursos de vida diferentes. Tu tens, se calhar, uma visão sobre uma determinada coisa e eu tenho uma visão sobre outra coisa. E muitas vezes as pessoas acham que é a consciência humana que determina o que é o certo e o que é o errado. Por exemplo, tu não vais a determinados lugares porque achas que não está certo, não fazes determinadas coisas porque achas que não está certo, ou não comes determinadas coisas. E para mim, se calhar, essas coisas não são assim tão relevantes. Exato. No entanto, nós sabemos que a bitola da verdade é a palavra de Deus. Exato. É aquilo que está escrito na palavra de Deus. Por muito que isso muitas vezes nos fira. Porque o que é que acontece? Muitas vezes, quando nós não gostamos de alguma coisa que está escrita e que vai tocar em hábitos ou vícios que nós temos e que sabemos que são erróneos, o que é que nós fazemos? Tentamos adaptar a Bíblia à nossa maneira de viver. Claro. E nós agarrar e tirar só aquilo que nos dá a nós prazer fazer. Aquilo que não nos dá prazer fazer, então... Pomos de lado. Exato. Mas nós é que nos temos que adaptar à Bíblia, não é ela a nós. Somos nós que temos que nos adaptar à Bíblia e pedir a Deus que nos ajude a vivermos a nossa vida de acordo com aquilo que está escrito na palavra de Deus. E ter fé para acreditar que aquilo que Deus nos está a dizer é o melhor para nós. Exatamente. Como é que nós podemos ver essa transformação? Ora bem, uma coisa importante que eu gostava de reafirmar aqui é que Jesus citava muitas vezes o Antigo Testamento. Ora, se Jesus citava o Antigo Testamento, é porque ele é verdadeiro. Exato. Jesus não podia citar algo que não fosse real. Não é? Ele cita o profeta Jonas, por exemplo, e ele cita o livro de Deuteronômio várias vezes. Portanto, se realmente aquilo não fosse credível ou não fosse real, não fosse verdadeiro, Jesus nunca o teria citado. E Jesus citou na sua própria vida para falar realmente da veracidade desses pontos do Antigo Testamento. E no Novo Testamento nós temos claramente a noção de que aquilo que realmente foi profetizado, ele se cumpriu. Não é? Não só na vida de Jesus, mas em tudo aquilo que foi feito. Agora, a Bíblia é um livro, como eu disse, muito estudado, pouco compreendido. Porquê? Porque há regras de interpretação. Exato. E essas regras de interpretação são importantes para nós. Por exemplo, uma das coisas importantes na regra de interpretação, a Bíblia interpreta-se ela mesma. Exato. Quer dizer que nós não vamos buscar nenhum livro exterior para explicar aquilo que a Bíblia quer dizer. Há um pensamento científico, há um pensamento filosófico, é a própria Bíblia que nos vai responder então às mesmas questões. Exatamente. A Bíblia diz um pouco aqui, um pouco ali, não é? Tirando um pouco daquilo que Isaías disse, um pouco daquilo que João disse, enfim, nós vamos construindo aquilo que é realmente a verdade através da Bíblia. O segundo ponto, não devemos retirar textos do seu contexto. Porque quando nós retiramos um texto do seu contexto, ele torna-se um pretexto. E há muita gente que tira textos do contexto para afirmar aquilo que a Bíblia não quer dizer. Sim, eu posso agarrar em qualquer coisa e tirar uma expressão para confirmar o que eu quero dizer, mas aquela expressão pode estar destinada a qualquer outra informação. Exato. Por exemplo, eu posso dizer não faz isto, mas era para não fazer aquilo naquele contexto. Exatamente. Por exemplo, há uma passagem que diz não há Deus. Exatamente. A pessoa agarra naquela passagem e diz não há Deus. Mas a Bíblia, se nós lermos o contexto, vemos lá que no versículo anterior diz assim, diz o néscio ou o louco no seu coração, não há Deus. Então é o louco que o diz. Exatamente. Nós não somos loucos, ou que não queremos ser loucos, não podemos dizer que não há Deus. Deus existe e ele verifica-se através da Bíblia. A vontade de Deus para nós está na Bíblia. Tudo aquilo que nós precisamos para ter a vida eterna, para nos orientarmos, por isso é que ela é uma luz, como ali podíamos, uma luz para o nosso caminho, não é? Para nos alumiar o nosso caminho. Muitas vezes o nosso caminho é difícil, é escuro, e a Bíblia, no fundo, ela esclarece, ela ilumina, ela dá luz àquilo que muitas vezes em nós são trevas. Portanto, a Bíblia realmente tem esse condão, esse dom de fazer esse trabalho, não é? Nós temos, por exemplo, o próprio Josias, o rei Josias, que quando descobriu os livros da lei, disse, mas nós não estamos a fazer isto. E então ele que era rei, não só ele, mas todo o povo, começou a fazer aquilo que eles encontraram na palavra de Deus. E por isso é importante interpretar a Bíblia de uma forma correta, usando, mesmo, por exemplo, a profecia. Porque é que muita gente acha que a profecia é difícil? Porque existem chaves de interpretação profética que nos ajudam a compreender as profecias. Hoje não temos tempo dessas chaves, mas se alguém tiver
quiser saber mais, pode contactar a Escola Bíblica. Exatamente. E certamente vocês poderão ajudá-lo nesta Podemos dar o pesquisa. exemplo rápido dos dias serem anos. Há um sítio que nos fala que são não sei quantos dias e depois nós vamos a outro texto que se encontra noutro livro que não tem nada a ver, que nos diz que um dia é um ano em linguagem bíblica, dentro da Bíblia, não é? Ezequiel diz que um dia é como se fosse um ano. Exatamente. E então os 1260 dias que está escrito em Daniel são 1260 anos e nós aí temos um panorama melhor, não é? Então, uma das coisas que nós podemos fazer é devemos escavar a palavra de Deus como se fosse um verdadeiro tesouro. Quanto mais nós estudarmos a Bíblia com oração e com fé, e quanto mais nós aprofundarmos os textos bíblicos, mais a nossa vida vai sendo transformada. E nós temos casos, histórias verídicas, em que realmente Deus, através da Bíblia, como seu instrumento, Ele transformou vidas maravilhosamente. Portanto, por exemplo, temos aqui alguns textos que eu acho que são interessantes. Por exemplo, Mateus 7, 1 a 5. Que diz que nós não devemos julgar para não sermos julgados, porque com a medida com que julgar, seremos julgados. Isso é uma palavra bíblica que nos pode transformar a nossa vida, Exato. se nós o fizermos com oração. Imagina o que é, eu não preciso de ler a Bíblia um capítulo inteiro num só dia. Eu posso ler um texto ou outro e pedindo que esse texto faça parte da nossa vida, se aplique à minha vida. Vamos imaginar o seguinte, eu leio esse texto, eu não devo julgar as pessoas, não devo julgar os outros, porque não sou juiz. O juiz é Deus, não é? Portanto, não devo criticar, não devo julgar, devo amar as pessoas. Ora, se eu vejo isso, não é? Ou, por exemplo, o capítulo 7, versículo 12, que diz que faz aos outros o que gostaria que fizessem a ti, eu estudando isso e fazendo disso o motivo da oração, da minha oração, dizendo, Senhor, ajuda-me a amar os outros, a fazer aos outros o que gostaria que eles me fizessem. Isso vai fazer com que a minha vida vai sendo transformada, porque eu vou ser melhor cristão, melhor pessoa e vou sendo transformada pouco e pouco. E as transformações que se têm verificado nas pessoas, que é o maior milagre, a transformação de alguém, Exato. tem muito a ver com a Bíblia. Por isso é que eu acho que é um dos maiores testemunhos em favor da Bíblia, é que as pessoas que estudam a Bíblia, cavando na Bíblia para estudar aquilo que ela tem e a coloca em prática, porque Deus diz também em Mateus 7, que aquele que coloca em prática será semelhante ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, que é Cristo. Exato. Quando nós colocamos as palavras de Deus em prática, a nossa vida vai sendo transformada. E eu acho que é realmente algo extraordinário para nós. Então nós podemos dizer isso mesmo, que através da palavra de Deus nós podemos encontrar na nossa vida a verdadeira razão dela ser eficaz. Se nós experimentarmos, então vamos ver que ela é eficaz. Exatamente. Na nossa vida. Obrigada por esta pequena introdução que foi feita hoje. Vamos terminar, como sempre, agarrando tudo que é esta informação e pondo em prática para mim hoje. A minha pergunta sempre neste momento que eu aprendo fazendo é como é que eu posso retirar de toda esta informação e pô-la em prática já na minha vida? Ok, então para ti, para mim e para aqueles que nos veem também nesta escola bíblica, a Bíblia é o livro dos livros, não há dúvidas. É um tesouro incalculável que nós temos. Deus deu-nos esse presente, é um presente que Deus nos deu. As pessoas fazem muitas vezes da Bíblia uma forma de decoração, mas isso não transforma. Se ela estiver só como bibelô ou como decoração, ela não pode transformar a vida. Ela tem que ser lida, apreciada, vivida e colocada em prática. Se este livro for colocado em prática, ele pode transformar as nossas vidas. Então eu apelo a todos aqueles que nos veem que nós possamos estudar a Bíblia diariamente, cavando bem fundo na palavra de Deus, para retirar para nós, para a nossa própria vida, noções importantes. É verdade que a Bíblia é atual, é mais atual até que o jornal, porque o jornal diário, ele fala do dia, enquanto a Bíblia, ela fala-nos, tem profecias para muitos anos depois. Portanto, é mais atual até do que um jornal. E muitas vezes nós não damos importância verdadeira à palavra de Deus. Mas se o leitor, se aqueles que nos veem, se eles derem verdadeiramente importância à palavra de Deus, lendo, estudando, apreciando as verdades que ali estão e colocando em prática na sua vida, a Bíblia pode ser um livro claramente transformador. E é com este convite a fazer da Bíblia, da Palavra de Deus, um lugar especial, um momento especial na nossa vida para nos transformar, é com este convite que terminamos o programa de hoje. Mas, no entanto, é só o programa de hoje, porque vamos ter mais programas em que vamos ter a oportunidade de desfrutar profundamente disto que é a Palavra de Deus para a nossa vida e para a nossa existência, disto que é a Bíblia e de como ela pode ser importante para aquilo que nós somos. Quero convidá-lo já a fazer parte desta escola e desta família que se reúne à volta da Bíblia. Contamos consigo no próximo programa. Até lá!